uma fala, daí depois eu continuo os informes. Ok, muito obrigada. Formalmente, boa noite a todos. A pedido da nossa assessoria jurídica, eu vou ler um documento que eu peço que depois conste integralmente em ata. Faço uso da palavra para aqui questionar e tornar pública uma atitude de pessoas que compõem essa gestão. Como todos aqui sabem, fui muito agredida como presidente do SATED Paraná por conta de não ter apresentado contas dentro do prazo estatutário. Porém, eu as fiz, ainda dentro da minha gestão. Fui injustamente acusada de não ter cuidado do patrimônio da entidade. Agora vejo a mesma dificuldade na atual gestão. Lembram-se todos também que durante as assembleias de contas, os presentes rejeitaram minhas contas sem apontar exatamente onde estavam as tais irregularidades, apenas rejeitaram. Pois bem, os associados Adriano Oliveira Esturrilho, Eloá Petreca e Cristina de Moraes Barbosa Caldas demandaram ação judicial contra o SATED Paraná, os autos 0021716-64-2020, 16.001, representando o grupo político Teatro em Movimento, como se denominaram na petição inicial, onde alegam que, abre aspas, houve publicação recente de balancetes sobre os anos anteriores, os quais, no entendimento da parte autora, não correspondem aos requisitos de prestação de contas, contendo gastos duvidosos, fecha aspas. Além disso, alegaram no processo que eu não queria fazer as assembleias, que tinha de ter intervenção no sindicato, que tinha de ser afastada a diretoria. A juíza, em medida cautelar de 14 de outubro, não aceitou todas as alegações desses associados, dizendo, abre aspas, em relação ao pedido de nomeação de administrador provisório pelo prazo de até 90 dias e a determinação de inviolabilidade dos documentos contábeis da entidade, em que pese as alegações da parte de que contas da gestão da atual diretoria, não verifico, no presente momento processual, a plausibilidade do deferimento da medida, visto que a Assembleia Geral ainda está para acontecer e, para o afastamento da atual diretoria, é necessário o devido contraditório e instrução probatória, pois não verifico nos autos documentos que, evidenciem indubitavelmente a má gestão da atual administração, e sim aparentes dificuldades na organização da Assembleia em razão da pandemia. Fecha aspas. Estas são as palavras da juíza. Repito, ela não deferiu os pedidos daqueles que me agrediam, não viu plausibilidade e reconheceu que não era me dado o espaço de defesa e que os documentos apresentados pelo Teatro em Movimento não provaram a má gestão. E ainda sobre as assembleias, reconheceu que tratava-se de aparente dificuldade na organização. Ironicamente ou não, não é? Esta gestão que aí está também teve problemas técnicos, como nós, na sua primeira assembleia. Ironias da vida e da pandemia, não é? Bom, mas ironia maior é saber que essas pessoas que me agrediram ao assumir o sindicato deveriam assumir essa ação contra o próprio sindicato e darem sequência na apuração das tais irregularidades. Qual a minha surpresa em saber que Adriano Oliveira Esturrilho, Eloá Petreca e Cristina de Moraes Lanhes Barbosa Caldas, representando o Teatro em Movimento através dos advogados Rita de Cássia, Lins e Silva, Patrícia Conrad França e Pedro Jamberardino, requereram em petição de 2 de fevereiro deste ano o encerramento do processo. Infelizmente, não é hora, fui tratada com tamanha descortesia, com tamanho machismo, por mulheres e homens deste movimento, fui tão acusada e xingada, e
entraram com o processo, para depois retirarem e não avisarem a classe artística nem os associados desse sindicato de que haviam retirado o processo. Na verdade, nem avisaram que a juíza praticamente não lhes deu nada do que foi pedido, a não ser que marcasse a assembleia de 30 de novembro de 2020, que foi devidamente feita. Então, é necessário que o registro da verdade seja feito e que se esclareçam os fatos. Por que retiraram a ação? Se tinham tanta razão no que me acusavam, por que se intimidaram com as negativas da juíza e, ao assumir a entidade, retiraram a ação? Espero que o presidente Adenis do Rio nos dê uma boa resposta, pois nossa classe artística não é massa de manobra. Em tempo, quero lamentar muito a saída da vice-presidente dessa gestão. Todas as mulheres nesse trabalho são fundamentais. Eu sei como é importante ter uma vice-presidente atuante. E aqui faço meu público agradecimento à minha querida Jane Dávila, que nunca esmoreceu, ainda diante de injustiças que agora mostram-se claras. Solicito que esse meu pronunciamento e questionamentos conste integralmente em ata e que essa seja disposta ao público, bem como a gravação. E, para isso, eu vou encaminhar esse documento, exatamente como ele está, ao senhor presidente, para que ele possa colocar na ata. Lhe agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado.